Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal Portal Nebadon, em busca da verticalização e ascensão planetária. Meu nome é Armando Carvalhais e falo aqui, como sempre, de Itaipava, da Grande Itaipava, na região serrana de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, o vídeo de hoje, eu ouvi algumas pessoas falarem sobre isso e resolvi gravar. Então, o tema de hoje ele é muitas vezes causador de grande revolta nas pessoas, principalmente naquelas pessoas que não procuram aprender com os seus próprios erros. Isso porque, gente, todas as desarmonias que a gente tem na nossa vida, né, tem um grande significado e com certeza elas podem ser consideradas de muito grande valor para o nosso aprendizado aqui no planeta Terra. Então, todas as desarmonias em que muitas vezes a gente passa, elas são consideradas como sofrimento passivo, que é aquele tipo de sofrimento que nós mesmos nos fazemos de vítima, ou seja, a gente não faz nada para sofrer, mas a gente teima em querer sofrer e ainda faz questão de mostrar para o mundo que é vítima desse sofrimento, não é mesmo? Isso acontece. Então, muitas pessoas, elas acham e cantam aos quatro cantos da terra que esse sofrimento é uma coisa kármica e que são dívidas a serem resgatadas durante a sua existência. Mas, infelizmente, muitas pessoas, né, adoram se vitimizar para chamarem atenção para si mesmas, né, e poderem receber algum tipo de sentimento de afeto, aquele afeto para suprir as nossas próprias carências. Aí eu vou perguntar a vocês, quem é que nunca fez isso na vida, né, gente? Então a gente também não pode julgar muito. Mas nós, como seres humanos em experienciação aqui no planeta Terra, nós temos uma característica marcante, e isso é muito interessante, em relação às demais raças estelares, que é o nosso altíssimo grau emocional, que atrapalha a gente muito, e ainda digo mais e afirmo que é um dos principais pontos que nós, vocês, devem combater dentro da gente mesmo, através dos nossos processos de autoconhecimento. Então, geralmente a gente pensa que é pelo sofrimento que a gente vai resgatar todo o mal que a gente já praticou num passado remoto qualquer ou em alguma realidade paralela, em outra linha temporal vivida pela gente. Mas, gente, esse pensamento, ele é um total engano da parte da gente, tá? O sofrimento, ele apenas nos dá a medida dos nossos erros cometidos e jamais vai servir de moeda de troca para o pagamento de qualquer tipo de culpa. Pessoal, não tem lógica a dor do culpado provocar o pagamento de uma culpa, não é mesmo? Pensem bem. Então, pensando assim, a gente iria estar culpando a nossa fonte criadora, ou Deus, se vocês preferirem chamar, de ser um grande sádico. Vamos pensar aqui comigo rapidamente. Eu sempre falo para vocês, né, que a fonte criadora ela está ininterruptamente emanando energias de alto gradiente e que somente basta a gente fixar quanticamente, né, esse entendimento na nossa rede neural para que a gente possa beber dessa fonte de forma inesgotável, gente. Ela está aí jorrando incessantemente. Então, gente, essa mesma fonte, para fazer a sua justiça divina, seja qual for o sofredor, estaria emanando energias de vingança a todo momento? Isso seria legítimo, capaz? Né? A gente não pode conceber que a justiça divina ela seja tão primária e também tão desajustada dessa maneira, não é mesmo? Não sei se vocês concordam. Então, seria um caos a gente aplicar essa coisa de olho por olho e dente por dente, que é conhecida, todo mundo já deve ter estudado como a lei de Talião, só que aí fica pior ainda, porque a gente estaria aceitando, né, que essa seria a moeda de troca da fonte criadora para os reajustes de culpa das pessoas. Cara, isso é inconcebível, é terrível esse pensamento. Então, essas são apenas questões meramente humanas, porque a vingança, seja qual for o motivo pelo sofrimento que a gente tenha passado, ela não passa de um sentimento altamente desajustado, emocionalmente nutrido pelo nosso ego sabotador,
que sempre, sempre, como eu falei em vídeos passados, vai impulsionar para o nosso lado sombra de ser e de agir. Então é a gente mesmo que cria isso tudo. Pessoal, o tempo não para e chegou a hora da gente entender que a fonte criadora é justiça absoluta, é bondade, é pureza sem imperfeições, que com certeza tem outros meios de aplicar a sua justiça infinita. Mas isso é tema para um outro vídeo no futuro. Então a gente só tem que entender aqui que é a harmonia, é na harmonia absoluta, né? Não existe espaço para dor, que é contrária à sua natureza como fonte criadora, entendem? Então a dor causada por diversas situações na vida do ser humano, ela é somente pessoal, um grande, necessário indicador que aponta todas as suas desarmonias e também os seus desajustes emocionais causados por vocês mesmos, na maioria das vezes. A gente causa isso para a gente mesmo. E digo mais, gente, essas desarmonias, elas são parte da condição humana necessárias para o nosso autocrescimento, onde a gente aprende que a gente não deve lesar absolutamente nenhum dos nossos semelhantes. Então a gente pode concluir que o sofrimento pelas nossas desarmonias é totalmente educativo e serve como experiência para que erros não se repitam e que a dor sempre vai ensinar a gente o amor. Então lembre-se que a maioria dos nossos problemas, seja qual for o seu grau de desarmonia e sofrimento, em sua maioria absoluta, é causada por nossas próprias ações e escolhas. Então, gente, meditem um pouco sobre esse tema e deixem de se vitimizar, trocando essa péssima ação pelo hábito de controlar as suas emoções, porque vocês são responsáveis por quase tudo que ocorre na vida de vocês, ok? Então eu desejo uma semana cheia de harmonia, de luz, desejando que o seu crescimento possa estar sendo plantado humildemente com um pouquinho de ajuda desse canal aqui. Eu desejo a vocês muita força, muita sabedoria, muito discernimento na busca da sua verticalização e ascensão planetária. Quando eu falo em verticalização e ascensão planetária, é tudo isso, gente, que a gente vem falando nesse conjunto de vídeos aqui no canal, ok? Então eu desejo a vocês muita paz, saúde, harmonia e amor. E, por favor, não se vitimizem, arregassem as mangas e comecem a cuidar de si próprios. Comecem a cuidar de vocês mesmos, de querendo o melhor para vocês. Tenham amor próprio. É assim que a gente começa a alterar o nosso estado de consciência e a nossa percepção da realidade. E assim a gente começa a receber dessa fonte que incessantemente jorra amor pra gente, tá? A gente receber o que a gente merece. Muita paz.